não sabendo que era impossível, foi lá e soube. Com essa frase começamos mais um Esporte Bretão, agora falando sobre o fim do sonho dos brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA. Vai! O Fluminense foi longe, chegou nas semifinais, sendo o time de menor orçamento entre os brasileiros e um dos times de menor orçamento do Mundial de Clubes. O que isso pode nos ensinar? Que o Fluminense pegou uma linha mais fácil, isso é fato, e que o futebol é 11 contra 11 e você pode sim fazer coisas incríveis quando você estuda detalhes desse jogo tão complexo. Que bom que ninguém falou dessa coisa, que jogou de igual para igual, coisa e tal. A verdade é que o Chelsea nunca foi ameaçado em termos de perder a vaga. Depois que o Chelsea fez o primeiro gol, o Fluminense teve um afã ali, um momento onde quase fez um gol, que o Cucurella tirou em cima da linha. Inclusive o Cucurella é o cara mais odiado do mundo no futebol hoje, e todo mundo sabe por quê, só ver aquele vídeo dele cantando depois que ganhou a Eurocopa, mas ok. E depois teve um pênalti ali maroto que o juiz marcou, depois o VAR desmarcou. Se fosse pro Flamengo aquele pênalti seria dado, mas acabou que não deu e ficou aquela dúvida ali, é ou não é, ele estava com o braço fechado, ele fechou o braço, pegou na mão dele, mas a galera cancelou, mas não foi isso realmente que tirou a vaga do Fluminense. Depois ali o João Pedro, que é cria do Xerém, cria do Fluminense, da base do Fluminense, fez 2 gols ali, tirou 2 gols da cartola e classificou o Chelsea para o Mundial. É uma análise bem interessante quando você percebe o que o Chelsea jogou contra o Flamengo lá naquela derrota de 3-1 e o que o Chelsea jogou hoje, você percebe nitidamente uma evolução do time. E é o que eu venho falando aqui desde o início, que o europeu ele prega constância. Não é importante para ele dar show na primeira rodada, na segunda rodada. O importante é ele chegar numa linha onde o time está jogando sempre a mesma coisa. E aí ele consegue chegar lá. O Chelsea não fez um jogo brilhante, mas dominou o jogo, teve tranquilidade, fez 2-0 e aí jogou até o final ali tranquilo, chegando na final. Bom, parabéns ao Renato, que mostrou ser um bom técnico e principalmente mostrou uma coisa que falta muito no brasileiro, que é a humildade de estudar, de entender que o futebol não é só empirismo, o futebol ele tem um estudo, a Europa está fazendo isso há muito tempo, então parabéns muito ao Renato ali, que fez muito bem o que um técnico tem que fazer, o que a gente espera de um técnico do calibre dele. Parabéns aos jogadores do Fluminense, todo mundo viu que todo mundo ali jogou o máximo que podia, então isso é bem legal. Isso mostra que o futebol não é só dinheiro, não é só pessoas mágicas como Messi, Neymar, Ronaldo, Fenômeno, mas também o futebol, basicamente o futebol é feito de jogadores comuns que conseguem se esforçar. E isso o Fluminense conseguiu ensinar para as pessoas nesse Mundial. Bom, agora são 4 anos para os times brasileiros / sul-americanos se prepararem para o próximo Mundial. Não vou entrar aqui no mérito se vai acontecer ou não está na minha alçada, não tenho bola de cristal, mas o que foi visto é que os clubes europeus têm uma estrutura de gestão muito boa, galera. Desculpa ficar batendo na tecla o tempo todo de gestão, mas eles têm uma estrutura muito boa. Isso faz com que o futebol deles seja superior. Isso faz com que um menino igual o João Pedro, que claramente mostra que gostou do Fluminense, foi lançado pelo Fluminense, prefira sair para lá. As cifras, poxa, ótimo, dinheiro também muito bom, mas também aquilo que o futebol pode oferecer para ele. Então isso é muito importante e aqui a gente deixa muito a desejar. A gente fala que a gente revela muito jogador, mas o Brasil não revela muito jogador não. Vou fazer um vídeo um dia para mostrar para vocês o quanto que o Brasil não revela ele não revela e não cria craques. As pessoas que fazem porque elas precisam e é a necessidade delas, mas o Brasil não tem uma metodologia de lançamento de craques. Mas não vamos falar disso agora não. Bom, agora a vida real. O Brasileirão vai voltar. Os 4 times que estavam ali jogando, eles são uma incógnita. Por quê? Porque tudo é uma zona, a gente não tem constância no futebol brasileiro. Então, por exemplo, o Botafogo acabou de contratar o filho do Ancelotti para ser técnico. O moleque tem 35 anos, ok, trabalhou com o pai
e coisa e tal, mas porra, Botafogo, cara, o último campeão da Libertadores, o último campeão brasileiro, o time ganhou do PSG, contratou um cara de 35 anos, sem experiência como técnico, primeira experiência no Brasil. Tipo, tem jogo domingo, cara. O Brasil é uma zona, uma confusão. O cara não sabe de nada com nada, vai cair. Pra ele é uma aventura. Agora, o preço dessa aventura pro Botafogo pode ser muito caro. Também vou fazer um vídeo falando sobre a gestão do Textor, que é uma gestão claramente errática, entendeu? Não é uma gestão coerente, não é uma gestão alinhada, você não sabe o que vai acontecer. O Botafogo hoje, para mim, ele pode ser um time que vai bombar, como pode ser um time que no final do ano vai ter problema financeiro. Não dá para saber. Então essa SAF aí ela está um pouco complicada, teve méritos nos últimos anos, mas essa contratação ela não fez sentido e principalmente nessa linha de técnicos. O Botafogo vem errando nessa questão de contratação de técnicos há muito tempo com o Textor. Na verdade, o Textor não está há muito tempo, mas desde que o Textor começou, ele vem errando continuamente em termos de como se trata técnico, como contrata, como demite, por aí vai. E isso pode ser um grande problema para o Textor a médio, na verdade a curto prazo. O Brasileirão não é fácil. Vamos ver. O Flamengo, cara. O Flamengo é uma maluquice, né? O Flamengo é o suco do Brasil. O Flamengo é um time que consegue mostrar toda a desorganização, toda a falta de preparo que o Brasil tem, né? O Flamengo perdeu para um dos grandes times do mundo e mesmo assim conseguiu instaurar uma crise. Perdeu o Gerson do nada, o Pulgar machucou, então o meio do Flamengo já está complicado. O Arrascaeta a gente sabe como é que é, o físico dele é complicado, jogar o jogo inteiro e o contrato do Arrascaeta não está sendo renovado. Aí teve uma pendenga com o Pedro, também teve um pau lá que o contrato quer ser renovado, quer ser vendido. Aí tentou contratar um moleque irlandês que porra, não sabia de porra nenhuma, depois descontrataram o cara. Aí o diretor de futebol tá puto, vai pedir demissão. Cara, aí dizem que o presidente está conversando com o JJ, que não fechou com o Al-Nassr ainda. Que zona, Fraga. O Flamengo, ele é tipicamente um time que tem dinheiro a mais e pode fazer merda. Porque realmente é um time que não consegue fazer hegemonia por causa dessa bagunça, velho, dessa zona. Então você não sabe o que vai ser o Flamengo agora, como é que tá o clima no Flamengo nesse momento. O Flamengo tá basicamente sem meio campo, sem o Gerson, sem o Pulgar. E vai ter jogo agora domingo. Como é que vai ser? Ah, nós temos dinheiro. Cara, só dinheiro é merda. O Flamengo sempre teve mais dinheiro que os outros times. E o Flamengo, quando eu coloco aí dos times do G4, G12, podemos dizer, é o time que mais teve dinheiro na história e o que menos tem título. A hegemonia, entre aspas, do Palmeiras, do Flamengo começou em 2019, nem hegemonia. É uma troca ali, Flamengo com Atlético, Flamengo com Palmeiras, sempre aquela coisa ali que não sei se pode durar, então complicado demais. Não sei o que o Flamengo vai arrumar. O Flamengo é um hospício com dinheiro, a verdade é essa. E aí vamos ver o que vai acontecer. O que a gente pode prever a longo prazo é que essa gestão do Flamengo ela é cara, tem muito dinheiro, mas gasta muito e contrata muito errado, mas acaba que contrata com um volume ali e tem uma certa qualidade que dá para ganhar alguns títulos. Agora, se 2 ou 3 SAFs acertam realmente a gestão, entendem realmente de futebol, essas SAFs vão atropelar o Flamengo. Não faz sentido o Flamengo ganhar o que ganha, ficar disputando o campeonato. Qualquer time do mundo que ganhasse igual o Flamengo ganha 5 vezes mais que o segundo colocado, seria hegemônico. Vide Bayern de Munique, e o Flamengo não é. Então é complicado. Palmeiras perdeu o Estevão, não sabe se o Paulinho vai jogar, como vai jogar, mas o Palmeiras é um time firme. Contratou um paraguaio maluco lá, parece que o cara é ponto, o cara é bom, parece. Então é um time que dos brasileiros aí é o que está mais caminhado. Tomara que o Abel fique, que eu acho que a base do Palmeiras é o Abel, junto com a Leila, é claro. Mas eu acho que é o time que vai fazer o que sempre fez, jogar ali naquela loucura. Vai ser difícil ganhar do Palmeiras, tá um pouco atrás no Brasileirão, mas as Copas ele pode ir bem, vamos assim dizer. E o Flusão, aqui tudo indica, vai entrar de ressaca, aquela ressaquinha brasileira tranquila. Quando eu faço uma campanha boa, quando eu faço uma campanha heróica, depois eu dou uma relaxada.
Isso é péssimo, né? O brasileiro tá aí, velho. É a terceira vez que eu falo aqui, o brasileiro tá aí, tá muito em cima, não dá para descansar. Se o Fluminense descansar 5 rodadas, acabou. É só, a não ser que o plano do Fluminense esse ano seja brigar por uma vaga da Libertadores ano que vem. Ano que vem eu vejo o que eu faço, entendeu? A tendência é esse dinheiro que entrar sair, sumir. Então não vai existir um pulo de qualidade no Fluminense agora. Não vai ter. O Renato Gaúcho, tomara que ele tenha entendido o que é futebol de alto nível e o que é futebol de alto nível o ano inteiro, que o que ele vai fazer agora já define o que vai ser feito o ano que vem para que ele mantenha o time em alto nível durante 3, 4 anos e conquistando títulos. Tomara que ele tenha pego gosto pelo que ele fez ali no Mundial e tente implementar isso no modelo dele aqui. O Abel Ferreira falou que está esperando um convite para jogar um futevôlei com ele em Copacabana. Tomara que nesse futevôlei o Abel mostre para ele que o futebol ele precisa de estudo, ele precisa de dedicação e não é só empirismo. Aí sim o Renato Gaúcho pode se tornar um dos melhores técnicos brasileiros e pode até ir para fora para fazer alguma coisa boa, porque conhecimento ele tem, ele sabe de futebol, vive disso há muito tempo, mas entra nessa de não estudar, fica merda, né? Bom, o Mundial acabou e é claro que os europeus estão muito na nossa frente. Que o europeu e o brasileiro jogam de igual para igual, semifinal, quatro times, 3 europeus e um brasileiro. Jogou de igual para igual, chegou no final, os caras conseguiram chegar lá e ganhar. É por causa do dinheiro, mas não era antes? Quando o Flamengo estava ganhando do Chelsea, quando o Flamengo, o Palmeiras estava ali empatando. E lembrando, galera, quando a gente vai olhar ali, o Flamengo ganhou do Chelsea, o Botafogo ganhou do PSG. Qual outra vitória que a gente teve? O Fluminense ganhou da Inter de Milão. Foram essas as vitórias dos brasileiros contra os europeus. Tipo, irrelevante, sabe, esse ponto. Claro que o ego é muito bom, mas realmente não foi nada de diferente. Os times brasileiros chegaram ali, o Fluminense foi uma Croácia da vida. Toda a Copa do Mundo tem sempre um time que chega na semifinal da Copa do Mundo que não faz sentido nenhum. Desde que eu acompanho futebol, 94, Suécia, quarta colocada, chegou em terceiro e quarto, não sei. Depois 98 foi quem? 98 foi Marrocos? Não, 98 eu não lembro qual time de merda que jogou ali não. Mas 2002 teve Marrocos, ainda tinha Coreia do Sul. Então você vai colocando a Croácia nos últimos anos, sempre chega um semifinalista ali, que é um time que não é grandes coisas. E o Fluminense foi isso, dentro do Mundial. Então não é uma coisa, isso não garante muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente chegou lá. Eu já falei, eu sou muito chato para falar nessa questão de gestão. É a minha área de especialização, então eu olho muito para a gestão e eu entendo muito como a gestão de uma empresa ou a gestão de um ambiente, como uma liga, pode realmente transformar isso numa coisa muito grande. O europeu, ele não é, vamos assim dizer, melhor só porque ele tem dinheiro. O japonês tem mais dinheiro que o europeu. O árabe tem mais dinheiro que o europeu. O europeu hoje, o americano tem mais dinheiro que o europeu. O europeu hoje ele tem essa excelência no futebol porque o europeu tem essa excelência no futebol porque o europeu entendeu há muito tempo atrás que a gestão faz milagres. A gestão faz qualquer empresa, qualquer pessoa chegar em níveis muito grandes que só no empirismo, só ali no eu mando e vocês obedecem, a coisa não acontece. Então a gente tem muitos desafios aqui que em 4 anos a gente tem que resolver muita coisa para que a gente consiga no próximo Mundial ter times melhores, né? Coisas como montar uma liga, distribuir a grana com base no desempenho esportivo, dominar as transmissões na América do Sul. Tipo assim, cara, todo mundo gosta de ver a Premier League, mas a gente também precisa fazer um produto legal para vender para o Peru, para vender para o Equador, para vender para a República Dominicana, para vender que seja para a Argentina, que seja vender para o Chile, alguns jogos para as pessoas lá também entenderem o que funciona aqui, já que grandes jogadores de lá estão jogando aqui e a gente não está preparado, a gente não está vendendo para esse mercado. A oportunidade é muito grande.
vender direitos para a Ásia e para a África, que são outros países, outras regiões que às vezes não conseguem comprar os direitos da Champions League. E aí você pode entrar com o futebol brasileiro, ampliando, abrindo espaço para o futebol brasileiro em outros lugares. Padronizar os gramados, profissionalizar a arbitragem, implementar o fair play financeiro, principalmente obrigar os clubes a terem uma responsabilidade financeira boa. Clube que não paga, atrasa salário, que não paga transferência, é clube que não pode nem entrar em campo. E isso é importante para a gente ter algo sério. Imagine eu vender uma transmissão do jogo e esse aqui é o time X, ele deve todo mundo e está com grandes jogadores em campo. Pega mal, né, cara? Então a gente precisa fazer isso. Se fizermos isso em 4 anos, a gente pode realmente estar pensando em jogar de igual para igual. Porque futebol a gente tem, matéria-prima nós temos, mas a gente não tem gestão para organizar o futebol de uma forma que um moleque igual o João Pedro continue aqui no Brasil. Porque o que está acontecendo é que eles saem daqui jovens e vão se formar na Europa. Eu gostaria que esses caras estivessem aqui até o momento que eles fossem unanimidade. E aí a unanimidade, beleza, vai para fora. Agora sair daqui para jogar no Brighton, sair daqui para jogar em times que são menores que os nossos, isso aí é falha de gestão gigante. Então a Liga Brasileira tem que focar. E bom, é isso. Acabou o Mundial, mas não acabou o esporte bretão. Então nós vamos continuar falando aqui curiosidades sobre futebol, curiosidade do que está acontecendo, rodada do Brasileirão. Então, curta aqui para o canal subir, siga o canal para a gente ter mais gente olhando e analisando essas merdas que eu falo aqui. E é basicamente isso. Espero que em breve virão mais coisas no nosso querido esporte bretão. Vai!